Olá, seja muito bem-vindo à Rural Business TV, o seu encontro diário com a informação profissional no agronegócio. Hoje é segunda-feira, 13 de abril de 2026. E antes de te trazer os destaques das nossas equipes de grãos e de pecuária e os assuntos aprofundados nas famosas análises de mercado, eu preciso esclarecer muita gente que começou a nos acompanhar diariamente e ainda não sabe, de fato, o que a Rural Business faz. Bom, deixa eu te explicar. A Rural Business está há 36 anos no mercado como líder no setor de informação investigativa. Somos uma agência de inteligência voltada 100% para o agronegócio. O nosso maior objetivo é gerar informações e dados estratégicos, ler cenários e entregar de forma rápida e organizada um conteúdo relevante para que você possa ter tomadas de decisão identificando riscos e oportunidades, melhorando assim a margem de lucro quando você se torna o nosso assinante. Essa tem sido a missão da Rural Business há quase 4 décadas. Por isso eu te convido a fazer parte desse grupo de profissionais do agronegócio que já entenderam que é só a informação profissional que gera ganhos reais. E a informação profissional aqui da Rural Business. Pois bem, dito isto, vamos rodar a vinheta porque temos muito assunto para tratar na edição desta segunda-feira da Rural Business TV, 13 de abril de 2026. Roda a vinheta. O amanhã do agronegócio, hoje. E vamos começar, como sempre, com os nossos alertas de mercado publicados praticamente de minuto a minuto pelas equipes de grãos e de pecuária de corte aqui da Rural Business. Eu vou começar com o alerta de grãos, alertas, da equipe de grãos. E eu vou direto com você aqui junto comigo na plataforma RB Pro+, a mais completa da Rural Business. Vamos aqui comigo. Você vai ver. E eu sempre falo, alerto a você quando se torna assinante, para configurar a sua plataforma, para ela trabalhar a seu favor. Então eu coloco aqui, para mim, os alertas aparecem de grãos em amarelo. Vermelho, os alertas aí do mercado de pecuária. Então vamos lá, apareceu um alerta em amarelo, eu já sei que diz respeito a grãos. Então vamos a este alerta disparado às 10 horas e 5 minutos da manhã desta segunda-feira pela equipe de grãos, que diz: não se deixe enganar. Farelo volta a perder preço e óleo dispara em Chicago. Que greve que nada. Vamos abrir juntos este alerta de mercado para a gente investigar aqui. Na sessão da última sexta-feira, 10 de abril, diz a equipe de grãos, sites que se dizem especializados em agronegócio justificaram a disparada dos preços do farelo na Bolsa de Chicago como sendo impulsionada pela greve de caminhoneiros na Argentina. E aqui você tem um link de uma matéria. Daí vem a pergunta que não quer calar. Se a tal greve era de fato motivo, por que o óleo desabou? A equipe de grãos da Rural Business lembra que a indústria argentina concentra 44% das exportações mundiais de óleo de soja, bem mais que as de farelo, onde a sua participação é de 34%. Ou seja, não foi este o motivo que levou os preços a rumarem em sentido contrário, mas sim ajustes técnicos em razão da guerra geopolítica travada pelo mundo. Há tempos, a Rural Business alerta os seus assinantes que a defasagem de preço entre óleo e farelo estava grande demais e que algo teria que acontecer para equilibrar os valores do complexo soja. Isso está em diversas análises de mercado publicadas por nossa equipe de grãos aqui nas plataformas RB Pro e RB Pro+, viu? Ou seja, o que os investidores colocaram em prática na última sexta-feira foi apenas mais uma jogada estratégica para embolsar lucro com óleo e abocanhar as pechinchas no farelo. Simples assim. E é importante destacar que óleo de soja é um produto escasso em todo o mundo. Com o início da guerra no Oriente Médio,
a disparada dos preços do petróleo, a produção de energia renovável ganhou uma outra dimensão no planeta, né? Algo com poder de ampliar de forma agressiva a demanda por essa commodity. Estamos falando de óleo de soja. Por isso, se você quer conhecer a verdade sobre este tema, a verdade sobre o mercado em que você atua, acesse as análises de mercado publicadas diariamente aqui nas plataformas RB Pro e RB Pro+. Este é apenas um alerta, né? É a visão, como eu sempre costumo dizer aqui, é aquela abertura de porta onde você vislumbra aquele feixe, né? Aquela notícia especificamente, mas é nas análises onde você tem o cenário aberto completamente para você poder investigar e ter informação profissional para poder operar e tomar as melhores decisões. Vamos voltar aqui para a nossa plataforma para ir para o próximo alerta de mercado, hoje publicado logo na manhãzinha desta segunda-feira, às 6h02. Alerta de mercado, atenção, terceiro maior plantador de milho dos Estados Unidos enfrenta uma das piores condições hídricas deste século. Vamos abrir aqui juntos para a gente investigar este alerta de mercado e eu reforço, esses assuntos são aprofundados com fundamentos, com estudos gráficos exclusivos nas análises de mercado publicadas diariamente. Pois bem, vamos ao alerta aqui. A nova safra 2026-27 de grãos dos Estados Unidos está começando e é para lá que o mundo vai olhar a partir de agora, em especial quando se fala de milho. E a Rural Business lembra que este é o país, Estados Unidos, responsável por tirar dos campos 1/3 da produção de milho do planeta, necessária para atender 26% do consumo e 41% das exportações globais. Em razão disso, é que a nossa equipe de grãos vem destinando análises especiais sobre o assunto a fim de mostrar aos assinantes como está e como deve se comportar o clima em solo americano nos próximos meses e se já existem ou não riscos à nova produção. Ainda é cedo demais para falar em perdas, mas é certo, e aqui está o alerta, que 3 estados norte-americanos enfrentam sérios problemas com a seca. Quais são eles? Nebraska, Dakota do Sul e o Kansas. A pior situação é vivida pelo Nebraska, terceiro maior plantador de milho dos Estados Unidos e que praticamente não tem um palmo sequer de áreas com umidade adequada. Segundo avaliou a Rural Business, a situação hídrica registrada hoje por esse estado, o Nebraska, pode ser considerada uma das piores deste século. Portanto, se opera no agronegócio, o momento é de ficar em alerta máximo, acompanhando as análises de grãos aqui da Rural Business, a fim de se antecipar, se precaver, porque, meu amigo, o que acontece nos Estados Unidos interfere diretamente aqui no seu bolso. Não pense você que vai ficar imune. Não, o que acontece lá impacta aqui diretamente. Vamos aqui continuando o nosso giro nos alertas de mercado. Vamos agora falar de café, onde nós disponibilizamos também diariamente análises de mercado, tanto em texto quanto em vídeo, para o mercado do café. Vamos abrir aqui, indicador café sul de Minas, fecha a semana valendo R$ 1.925 a saca. Vamos aqui trazer essa informação da equipe de grãos da Rural Business. E a equipe de grãos da Rural Business começa justamente dizendo isso, que o indicador café sul de Minas, que representa uma média simples entre o valor máximo e mínimo registrado diariamente nesta importante região produtora do Brasil, registrou alta de 1% e terminou os trabalhos na casa de R$ 1.925 a saca, resultado 1,3% abaixo de 7 dias atrás. Esse importante termômetro para o mercado do café, que reflete aos operadores o que está acontecendo de fato com as cotações pagas ao produtor, confirma a valorização de 2,7% em 30 dias. E aqui você tem o gráfico, né? Veja só, 2,7% em 30 dias, trazendo para você visualmente, de forma rápida, esse estudo gráfico exclusivo que mostra que em 11 de março deste ano, a saca estava a R$ 1.875, subiu no dia 25 para R$ 2.075, isso de média, e agora R$ 1.925 na última sexta-feira. O comparativo aí de 5 anos e também anualmente, você vê uma queda de 20,6%, frente à mesma data, né, do ano passado, e de 48% de alta
no comparativo com o valor pago em 10 de abril, de média de 2022, quando a saca saía por R$ 1.300. Você vê quanta informação você tem em apenas um alerta, né? Como eu trouxe para você aqui 3 alertas da equipe de grãos, várias informações importantes e eu repito, tudo aprofundado com estudos gráficos, com avaliação ampla, com os fundamentos desse mercado, nas análises é que você vai encontrar. Vamos aqui alterar agora para a gente ir para os alertas de mercado de boi. Como eu te falei, eu configurei a minha plataforma RB Pro Mais para os alertas de grãos serem amarelo. Então, chega alerta em amarelo, já sei que é grãos. Chegou em vermelho, eu sei que está falando do mercado de boi. Não é a China que faz o valor do gado gordo subir no Brasil. Quantas e quantas vezes você ouve, você lê, você se depara com notícias em sites, em canais de televisão, em podcasts, todo mundo falando que é a China. Não, meu amigo, não é. É o que bate na tecla a equipe de pecuária de corte aqui da Rural Business e traz esses fundamentos para você. Então, está aqui, às 11h08, foi publicado este alerta, que é justamente o tema da análise de mercado que está no ar, viu? E é nesta análise de mercado que você vai encontrar aprofundada. Então, chega de enganação, não é a China que faz o valor do gado gordo subir no Brasil. O que é que faz subir? Acesse essa análise. Vamos aqui continuar de olho nos alertas de mercado, primeiro trimestre de 2026, de olho no vizinho. Fechou com o preço do boi gordo registrando recorde no Paraguai. Vamos aqui abrir esse alerta da equipe de pecuária, que diz que o preço médio do boi gordo no Paraguai registrou aumento quando se olha o primeiro trimestre deste ano. A matéria-prima atingiu média recorde de 15.924 guaranis por quilo, o que equivale aí a arroba a R$ 381,41. A alta em Guarani, 13,7%. E lembrando aqui que no ano passado era negociada a 14 mil guaranis, o que equivale aí a R$ 310,48. Portanto, aí quase R$ 70, né, de alta nesse intervalo de tempo. Temos aqui o preço médio do boi gordo, tratando em Guarani e em real. Guarani é por quilo, em real é por arroba. Então, veja, quase 23% de alta de 2026 para 2025 no primeiro trimestre. E em 5 anos, a alta chega a quase 38%. E você tem aqui a planilha que te mostra em detalhes a variação, né, de preços de 2022 até 2026. E logo mais abaixo, você tem aqui, e é um gráfico animado, veja só, é um recorte feito por nossa equipe de pecuária de um gráfico que você vai encontrar nas nossas plataformas RB Pro e RB Pro Mais, onde mostra aí o andamento do boi gordo no Paraguai nesse intervalo, né, de 1 ano. Você vê a evolução do PRI, olha só essa queda aqui, né, onde você tem, e depois a evolução dos preços neste 1 ano no mercado paraguaio. Um importante termômetro para a gente saber como está operando o mercado do gado gordo nos países vizinhos. Vamos aqui, acredite se quiser, mais um alerta. Percentual de fêmeas abatidas no Brasil foi de 43,9% no mês de março, é o que diz o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Vamos trazer esse alerta aqui para você, publicado pela equipe de pecuária da Rural Business, hoje, às 8h06 da manhã desta segunda-feira. Como alertado antecipadamente pela equipe de pecuária, o percentual de fêmeas abatidas no Brasil seguiu em alta. Com base nos dados apresentados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em março de 26, o que vimos é 43,9% dos bovinos abatidos sendo fêmeas, um percentual alto, já que a gente sempre reforça que para um estado, né, registrar um crescimento com rapidez do seu rebanho, o abate de fêmeas deve ficar abaixo dos 30%. Então, veja só, segundo dados oficiais, 43,9%. Porém, o que a Rural Business sempre faz questão de bater nessa tecla, as informações que a nossa equipe tem do chão do mercado é que os abates são muito superiores a esse percentual
divulgado aí oficialmente. Com base nos dados apresentados pelo Ministério da Agricultura, nós temos aqui no terceiro mês de 2026, relatou que os frigoríficos processaram 2.450.000 animais. E aqui está o alerta, né? Leia com cautela os números, pois eles podem ser superiores. Desse total, 1.080.000 foram fêmeas e 1.380.000 cabeças foram machos. Ou seja, em português, claro, em um ano o abate de fêmeas diminuiu 1,9%, passando do recorde de 1.100.000 para a marca de 1.080.000 animais. Com isso, gerando essa representatividade aí de 43,9%. Aqui nós temos, portanto, né, a evolução do abate de fêmeas no Brasil, referente ao mês de março, né, o recorde no ano passado, março de 2025, 1.100.000 cabeças sendo vacas e novilhas. Este ano, março de 2026, 1.080.000, segundo dados oficiais. E aí você tem, né, o percentual referente ao abate de fêmeas. Veja só, chegamos ano passado 46,1% e agora essa queda dita pelo Ministério da Agricultura em torno aí de 43%, 44%, né, 2 pontos percentuais a menos em um ano. Será? O Rural Business coloca isso aí bastante em dúvida, porque as informações que chegam dos nossos assinantes é que os abates de fêmeas podem ser bem superiores. Vamos agora às informações do mercado de frango, continuando aí na proteína animal. Um destaque, aí tá vendo? Eu mudei a configuração, é meio roxinho, né? Então chega aí um alerta em roxinho, eu já sei que diz respeito ao mercado de frango. Embarques de galos e galinhas vivos do Brasil recuaram no primeiro trimestre. Então, vamos aqui investigar juntos esse alerta disparado às 8h09 pela equipe de pecuária. Os exportadores de galos e galinhas vivos aqui do Brasil apresentaram redução nos embarques no primeiro trimestre. Levantamento exclusivo realizado por nossa equipe confirma 7.030.000 cabeças embarcadas no primeiro trimestre, uma queda de 15,1% referente ao primeiro trimestre de 2025, ou uma diminuição aí de 1.240.000 cabeças. Os números, que também são oficiais do Ministério da Economia, investigados sistematicamente pela Rural Business, mostram que entre os meses de janeiro e março deste ano, entraram nos caixas dos exportadores 149.580.000 reais, ou em torno aí de 28 milhões de dólares, 22,6% menos frente ao primeiro trimestre de 2025, quando foi registrado o recorde de faturamento, 193.230.000 reais. O dólar, negociado aí a 5,26 de média no primeiro trimestre, a tonelada, a cada 1.000 cabeças, né, foi 21.289 reais, ou seja, 8,8% abaixo do visto em igual período de 2025. E aqui você tem, né, o estudo gráfico trazendo para você tanto o volume quanto o faturamento em dólar e em real. E aí, né, a cada 1.000 cabeças, o valor pago de média também em dólar e em real. É informação profissional, detalhada, investigada para você diariamente, trazendo este mercado, no caso aqui o mercado do frango. Vamos aqui para o mercado de suínos e você vê também configurado em azul. Chegou qualquer alerta em azul, eu já sei que se refere ao mercado de suínos. Março de 2026, preço médio do suíno paulista diminuiu. Também alerta da equipe de pecuária da Rural Business, publicado nesta segunda-feira, às 8h20. E é muito importante você que opera com proteína animal poder acompanhar todos os mercados. Mercado de bovino, mercado suíno, mercado de frango, saber o que está acontecendo com todas essas proteínas. E o mercado físico e também o mercado futuro, que você tem acesso aqui na plataforma RB Pro+. A equipe de pecuária da Rural Business alerta aos operadores do mercado de suíno vivo que o preço médio atingiu marca de 7,54 o quilo no mês de março, uma queda anual de 14,3% ou R$ 1,26 a menos. No mesmo mês de 2025, foi estabelecido o recorde de R$ 8,80 o quilo vivo.
frente a 2022, mostra aí uma alta de 23,6%. E aqui você tem o estudo gráfico detalhado para você, mostrando, portanto, essa queda anual de março agora de 26 com março de 25, onde foi atingido o valor recorde, média recorde, né? E a alta aí nessa ampliação do estudo em 5 anos. E aqui você tem, portanto, a planilha onde você pode conferir mais detalhadamente este alerta para você que opera com o mercado de suíno aqui no Brasil, referência de preço, o mercado paulista. Vamos agora também falar de agroações. Você que opera, que investe em empresas ligadas ao agronegócio, direto ou indiretamente, tem também aqui na plataforma RB Pro Mais o acompanhamento online, tanto da Bolsa de Chicago quanto da B3, e informações das principais bolsas do mundo. E a Bolsa de Chicago aqui, soja, opera com vencimento do contrato em maio de 26, apontando desvalorização de 0,49% em Chicago. Boi gordo registra preços mínimos também na Bolsa de Chicago, valendo R$ 5,49 o quilo vivo para a posição do contrato em junho de 26. Né? E o dólar aí parece que está tendo um suspiro, né? Um ganho aí de 0,40%, cotado a 5,02. O dólar despencando. E aí vamos investigar. Vamos aqui, eu vou trazer para você justamente aqui, olha só, a Bolsa de Chicago, onde você tem os complexos soja, né? No complexo soja você tem acesso a soja, farelo de soja, óleo de soja, você tem acesso também às operações de mercado futuro, dos contratos com milho, trigo, gado vivo, ou seja, você tem informação online. Vamos aqui saber da soja, o contrato, tudo operando em queda. 11,66 por bushel, contrato com vencimento em maio, 11,81 por bushel, o que vence em julho, em agosto 11,74, setembro 11,52 e dezembro 11,53, operando em queda. Vamos ver agora o farelo de soja, como é que está operando neste momento na Bolsa de Chicago. Farelo em alta, você tem aí, portanto, o farelo acompanhando online, e quando é online tem uma defasagem aí, um delay de alguns minutos. Óleo de soja, vamos ver aqui como é que está operando o óleo em queda, né? Queda pequena, mas em queda na Bolsa de Chicago. E o milho operando agora na Bolsa de Chicago, 4,44 por bushel, milho em alta na Bolsa de Chicago. E eu lembro a você que este acesso que você tem aqui na RB Pro Mais, que dá acesso online, tanto à Bolsa de Chicago quanto à B3, te oferece uma visão, né, uma avaliação, mas o importante mesmo é você ter consciência que o mercado futuro é movimentado por especulação. As pessoas ganham na alta, ganham na baixa. O importante mesmo é você acompanhar os alertas e as análises publicadas diariamente aqui nas nossas plataformas, porque elas, sim, vão te trazer os fundamentos, vão te trazer o antes, vão te trazer a história, a investigação aprofundada, porque, como eu disse logo no começo, são 36 anos que a Rural Business investiga esse mercado de lupa e tem malícia e conhecimento suficiente para sentir o cheiro de longe de especulação e de manobras. Então, nós vamos trazer para você, no próximo bloco, que eu vou tomar uma água aqui rapidinho, as análises de mercado, quais são os destaques das equipes de grãos e de pecuária, as análises de mercado que estão publicadas em nossas plataformas, tanto em texto quanto em vídeo. Até já! Você que é do agronegócio, já pensou em receber as principais informações do seu mercado resumidas diariamente em um só lugar? Seria ótimo, não é? Pois é exatamente isso que a Rural Business faz. A Rural Business produz diariamente as análises de mercado que reúnem os fatos mais importantes e que vão impactar diretamente o mercado em que você atua. Tudo de forma simples, sem enrolação e com a isenção e independência que já são a marca da Rural Business. E você recebe todo este conteúdo exclusivo direto no seu celular, em formato de vídeo e texto. E você também tem acesso a um completo banco de cotações, gráficos e muitas outras ferramentas exclusivas. Tudo isso num único app. Otimize seu tempo e aumente o seu lucro com as informações profissionais da Rural Business.
Estamos de volta com o segundo bloco da Rural Business TV desta segunda-feira, 13 de abril de 2026, e vamos saber agora, juntos, o que as equipes de grãos e de pecuária destacaram nas análises de mercado que estão divulgadas, publicadas tanto em texto quanto em vídeo, nas plataformas RB Pro e RB Pro+. E a primeira análise que eu trago para você aí, ter uma visão do que a nossa equipe colocou, é a análise do mercado de café. E como antecipado pela equipe de grãos da Rural Business, o mercado do café segue travado e com os especuladores alardeando o aumento da oferta global e que o Robusta tem, neste momento, aumento da oferta asiática. A ordem também é propagar que as exportações do Vietnã cresceram 14% no primeiro trimestre deste ano, alcançando aí 585 mil toneladas, enquanto a produção do país poderá crescer para o maior nível em 4 anos e ampliar a disponibilidade global do grão. E que o mercado tem, nesse momento, fraqueza da demanda em alguns polos consumidores. Bom, como você deve ter percebido aí, você que opera nesse mercado, eles estão abusando do termo poderá, né? Ou seja, de algo ainda muito incerto. Mas falar de fraqueza de consumo sem apresentar dados, aí é fácil, né, meu amigo? Uma outra ordem que está sendo executada é espalhar no mercado relatos de comerciantes anônimos, dizendo que compradores têm buscado origens mais baratas, como a Indonésia, e que isso tem pressionado preços domésticos no Vietnã e aumentado a competitividade no mercado internacional. Não precisa dizer quem é que está espalhando isso no mercado, não é? Mas como você está aqui na Rural Business para colocar o discurso dos especuladores no lugar certo, esta análise, como de praxe, deixa de lado esse ambiente para te dar informações baseadas em fundamentos e não em especulação. E disse-me disse. Lembrando que as cotações do café vão continuar extremamente sensíveis aí, digamos, à possibilidade de mudança climática no Brasil, que é o principal produtor mundial. E você pode acessar agora mesmo esta análise, que tem o título Café, mercado segue travado, tanto em texto quanto em vídeo, nas plataformas RB Pro e RB Pro+. E eu te falei que a gente tem aqui acesso na RB Pro+, ao mercado do café, na B3. Vamos aqui saber, portanto, vamos abrir aqui junto comigo para você ver como está operando neste momento. Lembrando que os fundamentos realmente importantes você encontra nas análises de mercado publicadas diariamente, mas você tem aqui na RB Pro+, a investigação do mercado futuro, sabendo como é que está operando neste momento o mercado, o futuro do Conilon. Veja só, a saca R$ 904,76, o que indica uma queda de 27,46% frente ao mês passado, menos R$ 405 aqui, no café Conilon. Vamos aqui ampliando essa investigação para 3 meses e agora 1 ano, onde você tem, portanto, o andamento do café Conilon na B3 e você também tem o café Arábica. Você acompanha na RB Pro+, o movimento do mercado futuro na B3. Veja só, operando agora, recuperando, né? Começou aqui a 340, abriu hoje a 340, está agora a 340,85, uma leve alta de 0,69%. Vamos ampliar essa nossa investigação para 1 mês. Aí uma queda de 1%, 3 meses. Aqui. Opa, deixa eu só trazer aqui. 3 meses você tem a investigação, né? Onde você tem a visão do mercado futuro de como tem operado o café Arábica na B3. E você acompanha, claro, o mercado futuro, mas principalmente, é o que eu sempre digo, o mais importante é estar por dentro das análises de mercado que te dão os fundamentos. Vamos falar agora de milho? Quem acompanha as análises diárias publicadas com exclusividade para os nossos assinantes já sabe que a equipe de grãos apresentou um estudo completo sobre o clima nos Estados Unidos, mostrando onde está seco e onde não está, e de onde podem vir os problemas por lá na nova temporada. E além de alertar também sobre as manobras do USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, para aliviar a crise, né, global de milho, mesmo que só no papel.
E nessa análise mais recente, publicada nas nossas plataformas, nós deixamos um pouco de lado todos esses assuntos para focar na demanda internacional. E isso é importantíssimo para você que opera nesse mercado, porque é justamente isso que fará toda a diferença para garantir valor mais alto ou mais baixo para o nosso mercado spot. E como aqui você encontra informação profissional que te dá uma visão completa, antes de mergulhar na realidade de hoje, a nossa equipe vai recordar como normalmente fluem as exportações brasileiras. E é fundamental saber disso para não avaliar de forma equivocada os resultados que você verá adiante. Então, se você opera no mercado de grãos, mais especificamente com milho, acesse agora mesmo esta análise publicada nas nossas plataformas, que tem o título Milho não desgrude os olhos das exportações. Vamos falar de soja? O momento é complicado para o mercado da soja? Sem sombra de dúvidas que é. Mas na análise que está no ar em nossas plataformas, a Rural Business te lembra de 2 detalhes que certamente farão a diferença no decorrer deste primeiro semestre, evitando que você perca ainda mais dinheiro. O primeiro, a demanda está bombando. Ou os compradores sobem os prêmios para manter os preços da soja em nosso mercado interno, mais ou menos nos níveis que estão hoje, mesmo com a tremenda queda do dólar, ou vão ter que arcar com os prejuízos por falta de oferta para garantir os seus compromissos. E o segundo é quem vai plantar soja se os preços caírem ainda mais? Essa é a questão. O mercado sabe que o produtor brasileiro não tem mais gordura para queimar e nem crédito para investir numa nova temporada sem qualquer expectativa de lucro. E se a soja Monjaro persistir, a bicicleta vai parar de pedalar. E ninguém quer isso. E quem é que vai garantir as exportações mundiais, hein? Quem vai matar a fome da China? A Rural Business lembra que este é um trunfo que você, produtor, ainda tem nas mãos e precisa colocá-lo em prática para evitar prejuízos ainda maiores nesta safra. Sabe quanto as tradings que operam aqui no Brasil exportaram só no último mês de março, mesmo com toda aquela papagaiada de mudanças na inspeção sanitária e a Cargill fora das compras? Lembra dessa notícia? Você vai descobrir tudo acessando agora a análise que tem este título, Soja Monjaro. É só uma questão de tempo. Vale a pena você conferir tudo que está lá com exclusividade para os nossos assinantes. Vamos falar de trigo? No último dia 9 de abril, nós tivemos a atualização do quadro de oferta e demanda global do USDA, sigla em inglês, para o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. E a primeira pergunta que vem à mente é: tivemos alguma boa novidade? Bom, tudo depende do ângulo e dos interesses envolvidos. Se você analisar as informações sob a ótica de abastecimento, a resposta é sim. O USDA apresentou excelentes informações. Agora, se analisar sob o ângulo de preço, a resposta é não, mas com ressalvas. E também aqui vale a experiência, o profissionalismo e o interesse para analisar corretamente os fatos. E se você opera no mercado do trigo, o título da análise que está no ar já mostra bem a importância deste conteúdo que está disponível para você em nossas plataformas. Está aqui, Abastecimento Mundial de Trigo. Conheça a realidade para não ser enganado. Então, se você não quer ser pego no contrapé e cair em armadilhas de compradores e especuladores, acesse agora mesmo, em texto e em vídeo, esta análise que está disponível para você. Vamos falar de proteína animal? Jornais e redes sociais foram invadidos por reportagens que dizem que o esgotamento da cota de exportação de carne bovina para a China entre junho e julho pode levar a uma acomodação e até queda nos preços da arroba do boi no segundo semestre desse ano. E olha, o desespero para emplacar essa narrativa é tão forte que eles convocaram até Gilberto Tomazoni, CEO global da JBS, para defender essa tese. Mas o que nós vamos te mostrar nesta análise que está no ar não é apenas o que disse o CEO da JBS, mas o que ele não disse ou esqueceu de dizer. E entre os temas que ele esqueceu de abordar está o real peso da China para o mercado de carne bovina aqui do Brasil.
E olha, graças ao trabalho de inteligência investigativa da Rural Business, você que acompanha diariamente aqui as nossas análises, tem condições de derrubar a tese dessa turma que está desesperada, ocupando a mídia para tentar diminuir os problemas financeiros que esses frigoríficos vão ter de encarar com a alta radical do valor do gado gordo. E você confere toda esta análise que tem o título Esgotamento da China vai pressionar a arroba do boi? Disponível em texto e em vídeo em nossas plataformas RB Pro e RB Pro+. Porque, meu amigo, é só com informação profissional aqui da Rural Business que você garante margem de lucro real. Então, não se esqueça. Vamos continuar aqui falando agora de leite. Como esperado, o principal porta-voz de parte dos grandes frigoríficos do mundo, que é a agência de notícias Reuters, entrou novamente no mercado de proteína animal para dizer que a China reforçou controles nas fronteiras e abate gado em meio a um surto de febre aftosa. A reportagem, divulgada maciçamente na imprensa comercial, inclusive na dita especializada, cita também que o controle sanitário chinês acelerou vacinas e começou a abater gado após um pequeno surto de febre aftosa no noroeste do país, que, segundo as autoridades, veio do exterior. E enfatiza que analistas do setor disseram que foi a primeira vez que o sorotipo SAT1, um tipo de doença endêmica na África, foi detectado na China. E que as vacinas domésticas existentes para os sorotipos O e A mais comuns não oferecem proteção. E é aqui que está o diferencial desta análise produzida pela equipe de pecuária da Rural Business. Porque a gente levanta um questionamento que você não vai encontrar, eu garanto, em lugar nenhum. Será que nós estamos vendo mais uma ação da indústria da vacina tentando faturar dinheiro novo com este anúncio? Isso é informação profissional, meu amigo. E você encontra nas plataformas RB Pro e RB Pro+, esta análise que tem o título Aftosa China, nova variante ou marketing para vender vacina? É para você pensar, para você investigar junto com a gente e tirar as suas conclusões. Porque aqui nós apresentamos fatos, trazemos a história e mostramos o que realmente tem acontecido na China quando o assunto é febre aftosa. Eu garanto que você vai se surpreender com as informações da equipe de pecuária de corte. Vamos a um rápido intervalo, porque na volta a gente continua falando sobre um tema bastante espinhoso que muita gente ainda desvia: o planejamento sucessório no agronegócio. Isso é o que a Rural Business faz para os assinantes das nossas plataformas de informação e que operam direta ou indiretamente no mercado de grãos e pecuária. Investiga diariamente os movimentos no mercado nacional e internacional para que você possa melhorar a sua margem de lucro. São 240 análises por ano para os mercados de soja, milho, café, trigo e pecuária de corte e de leite. Mais 1.440 análises por ano para esses mercados. Plataformas de informações com gráficos das bolsas para que você possa avaliar os movimentos online desses mercados e históricos de 5 anos. Alertas de mercado para que você não perca a oportunidade de melhorar e proteger o seu caixa. E aí vem a pergunta: quanto custaria para você montar um time de estratégia de mercado e prover diariamente informações complexas, mas de maneira fácil e intuitiva? Quanto custaria ter profissionais deste nível trabalhando 24 horas por você? Estamos há 35 anos sendo reconhecidos como a maior escola de estratégia de mercado agro do Brasil. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje. Estamos de volta com o terceiro e último bloco desta edição de segunda-feira, 13 de abril de 2026, da Rural Business TV. O Brasil está encarando aí a transição tributária, desde o início deste ano de 2026. A reforma aprovada no Congresso Nacional trouxe mudanças muito importantes para o agronegócio. E uma das áreas impactadas é a sucessão familiar. E você está acompanhando aqui na Rural Business TV a sequência que eu fiz da entrevista com um advogado especializado em planejamento sucessório e tributário, o Wagner Reichert. E você confere mais um trecho desse bate-papo que eu tenho certeza vai esclarecer muitas das suas dúvidas. Esse produtor, vamos colocar aí o pequeno, o
o micro, o que vai mudar na vida dele? Porque, assim, muitos operam de uma forma bastante, lá no, como você falou, né, no bloquinho, na nota. Para este produtor rural, para esta família, vai mudar da mesma forma que você está falando agora? Vai ter que ter a contabilidade mês a mês, vai ter que fazer pessoa jurídica. O que muda para este produtor? Talvez para ele ter a pessoa jurídica, para quem fatura menos de 3.600, talvez ter a pessoa jurídica para exploração do negócio, talvez não seja tão interessante porque vai ter um custo adicional. Tá? 3 milhões e 600 mil 3 reais. milhões e 600, tá? Porque até essa faixa aí não vai ter, ele não vai ser contribuinte nem da CBS nem do IBS. Então, ele vai ter uma mudança de tributação que vai oscilar ali. Hoje, por exemplo, o pequeno agricultor e o grande também, ele tem uma tributação pelo lucro presumido em torno aí de 5,5% daquilo que ele fatura. Tá? Então, esse é o custo aí para o pequeno. Lógico, sempre tem alguns descontos, né? Mas ele oscila em média aí de 5,5% no lucro presumido. Para aquele agricultor que opta pelo lucro real, então ele acaba fazendo lá, tendo uma tributação de 27% até 27,5% quando ele opta pelo lucro real. Quando nós vamos agora para a reforma tributária, para aquele contribuinte que tem um faturamento menor que 3 milhões e 600, ele vai para casa aí dos 6%, 6,73% aproximadamente aí de tributação, agora com a reforma. Né? Para aquele que arrenda imóveis, aí já passa a ser um pouco mais preocupante. Por quê? Ele vai ter, além do custo ali de imposto de renda, ele vai ter também a incidência do IBS e da CBS. Aí já passa aí para casa aí dos 14% aproximadamente, né? Podendo chegar até 16,90% em muitas situações. Né? Então, aí começa um ponto de alerta. Pensando nisso, o que a gente criou? Por isso que nós criamos recentemente ali um serviço aí para atender essa demanda toda dos clientes, que é a transição tributária rural. Se alguém quiser depois conhecer um pouco sobre esse serviço, entra na nossa página lá do Tax Group e dá uma analisada no conteúdo. Mas o que nós executamos? A gente pega a situação atual do agricultor, seja ele pequeno, médio e grande, e nós vamos fazer uma projeção até 2033, quando termina a implantação da reforma tributária. Então, essa transição ela vai ter um acréscimo tributário ano a ano, ou seja, nós começamos agora na entrada do produto com uma regra antiga e a saída numa regra nova. Ao longo dos anos, ele vai ficando tudo regra nova. Então, lá no final de 2033, nós vamos chegar ao ápice da tributação e para isso a gente precisa ir criando ferramentas ou criando planejamentos tributários dentro dos núcleos familiares e empresariais já do agro, para poder chegar lá em 2033 pagando o mínimo possível de imposto. Né? Então, é incrível, né? Sempre uma escala, né? Sempre aumentando. Né? Exatamente. Então, o que a gente praticamente faz é um mapeamento, tá, da estrutura rural atual, uma simulação da carga tributária no novo regime, seja na pessoa física, seja na pessoa jurídica ou de forma mista. Tá? Aí é feita uma orientação para redução desse impacto fiscal e patrimonial e depois é feito um acompanhamento mensal durante toda essa transição tributária. Um outro cenário que veio na minha mente enquanto você estava comentando é a dos milhares de contadores espalhados por esse país. Né? Como você falou, tudo vai passar pela contabilidade. E aí, a gente tem aquela imagem daquele contador que trabalha há décadas naquela propriedade rural, com aquele proprietário, ou que presta serviço para vários produtores rurais de um município no interior do país. E o que vocês estão recebendo de dúvidas dessas pessoas? Ou como é que vocês estão identificando a realidade hoje
né? E se há, por exemplo, cursos, se há técnicas, se vocês estão em contato com esses contadores, com esses proprietários rurais, já preocupados com isso? Então, o primeiro ponto é calma, tá? Tenham calma, porque o processo, esses 7 anos que nós vamos ter de transição tributária, ele é justamente para isso, tá? Ele é para, aos poucos, serem inseridas novas funcionalidades para que, lá no final de 2033, a nova sistemática seja implementada em definitivo, tá? Então, fazer cursos, eu vi muita gente fazendo curso sobre a reforma tributária no início desse ano, agora que está tendo a definição de muita coisa, então ainda é um universo, embora nós tenhamos a espinha dorsal já traçada, tem muita coisa sendo criada e ajustada, né? Então, eu até peço porque vocês, quem tiver interesse aí, sigam ali, eu tenho lá no LinkedIn, Wagner Reichert, me localizem lá, a gente está trazendo toda hora atualizações tributárias, não só para o agronegócio, mas a todo momento está surgindo novas regulamentações. Então, o contador vai ter treinamento das mais diversas formas aí na sequência, não só por nós, mas por várias empresas especializadas aí em âmbito nacional, porque realmente é a preocupação de todos. Mas é um período de ter calma, porque não vai ser assim uma implantação tudo imediato. A gente vai transicionando isso de acordo com as necessidades do dia a dia e das demandas que forem surgindo com os clientes. Wagner, para a gente poder situar quem está nos assistindo, eu sou produtor rural, o que é que eu preciso me preocupar para agora e o que é que eu posso ir me organizando para agendar aí ações? E que tipo de ação eu tenho que tomar agora? Essa questão de transição familiar, enfim, doação, aquilo que você citou, queria que você repontuasse. E o que eu posso ir me organizando que eu tenho mais tempo? Eu acho que o principal ponto hoje é a sucessão, tá? Porque com a sucessão vai vir a pejutização, tá? Que é criar uma empresa familiar, né, para exploração ou patrimonial ou para exploração do próprio agronegócio também, né? Ela pode servir para as duas coisas. O ponto principal que eu quero que todos aí que estão assistindo reflitam é o seguinte: se eu, Wagner, hoje vier a faltar, tá? Porque o risco de vida nosso ele é iminente a todo momento, pode acontecer qualquer coisa com a gente a qualquer momento, tá? Se eu vier a faltar hoje, trava os meus negócios, sim ou não? Tá? Então, essa pergunta todos têm que se fazer agora. Fechem o olho e reflitam. Se eu vier a faltar hoje, trava os meus negócios, sim ou não? Segunda pergunta: quem que vai tocar os negócios? Vocês têm alguém preparado já para tocar os negócios a partir de amanhã, sim ou não? Tá? Se vocês não conseguirem responder essas duas perguntas, procurem um profissional imediatamente para resolver, tá? Porque elas são fundamentais. Nós temos que ser, hoje eu sempre digo, dentro do universo sucessório e tributário, nós temos que transformar a um ponto de que ninguém seja insubstituível. Nós temos que criar uma estrutura onde, na nossa ausência, seja pela nossa ausência em definitivo, por falecimento, ou por um período, por um motivo de doença, a engrenagem ela tem que continuar. Então, as ferramentas que nós temos hoje dentro do Tax Group é justamente para que isso aconteça. Tá? A governança corporativa, nós temos situações aí, eu vou dar mais um exemplo familiar, nós temos uma família que uma das filhas mora em Portugal, acabou casou muito bem lá, na profissão dela teve um sucesso gigantesco, criou um patrimônio lá que é praticamente um império e não volta mais para o Brasil. O nosso cliente, que é de uma região aqui do Brasil que possui um império gigantesco, tem uma situação na família que o outro filho que mora aqui no Brasil é dependente químico e não tem condições psíquicas de tocar os negócios da família. Tá? Então, esse nosso cliente
se sentiu a necessidade de criar um conselho administrativo. Hoje é ele que toma todas as decisões da empresa. Os membros do conselho atuam como... Eles podem opinar dentro da empresa. Então, todo mês tem uma reunião. Eu participo também dessas reuniões, onde o conselho tem a opção de opinar, mas as decisões são tomadas pelo patriarca. Quando o patriarca vier a faltar, vai ser esse conselho que vai tomar todas as decisões dentro da empresa, para que os filhos possam viver bem para o resto da vida com a distribuição de lucros da empresa, sem que eles estejam dentro da empresa tocando os negócios. Tá? É lógico, ali vai ter regras de composição de conselho, de dissolução do conselho, então, mas é sempre pautado na proteção patrimonial. Então, entre sucessão, proteção patrimonial e planejamento tributário, o mais importante de tudo é proteção patrimonial. Tá? Embora nós queremos que dê um resultado tributário grande, mas o foco principal é na proteção patrimonial, voltado à criação de várias regras que dificultam qualquer tipo de situação que vá dilapidar o patrimônio. Vou dar um exemplo. Um dos filhos quer dar em garantia uma área rural para comprar uma Ferrari. Não vai ser permitido. Tá? Agora, se ele tiver que dar um imóvel em garantia para comprar um implemento agrícola que vai ajudar na produtividade dele, na melhoria, aí é possível. Tá? Então, são cenários assim que permitem que o patrimônio ele vá por gerações para frente. Então, o passo que se dá hoje numa sucessão, ele faz com que esse patrimônio chegue na terceira, quarta geração num percentual maior. Carmen, tu sabe quanto do patrimônio chega na terceira geração? Não. Aproximadamente 30% dos patrimônios chegam da geração atual até a terceira geração. A maioria se perde nesse caminho, tá? Com a segunda geração. Então, é importantíssimo dar esse passo de sucessão para que a perpetuidade do patrimônio seja efetiva. Encerramos por aqui a edição desta segunda-feira da Rural Business TV, mas eu reforço que as nossas plataformas RB Pro e RB Pro Mais continuam ativas 24 horas por dia, sendo munidas aí de informação fundamental pelas equipes de grãos e de pecuária para você que opera no agronegócio e quer informação profissional, porque já entendeu que só com informação investigativa, profissional de mercado, que apresenta fundamentos, apresenta bases, apresenta histórico, né, um amplo e inédito banco de dados, onde ninguém tem as informações que a Rural Business tem, você encontra realmente as melhores estratégias de compra e de venda. Isso te dá mais segurança e, claro, te garante margem de lucro melhor ou chances de aumentar a sua margem de lucro. É isso que a Rural Business faz há 36 anos. A gente encerra por aqui, mas você continua na RB Pro e na RB Pro Mais com as nossas informações. A gente se vê amanhã na próxima edição da Rural Business TV. Até lá!